Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na passada semana, durante 4 dias, discutiu-se e votou-se nesta Assembleia o Orçamento da Região Autónoma da Madeira. O culminar desses 4 dias de debate deu-se com a aprovação não só do Orçamento, como também do PIDAR, documentos estratégicos para a nossa região autónoma. E que outro resultado que não a aprovação destes 2 documentos poderia existir, face ao rumo que a região definiu e seguiu desde 2015 e os resultados daí obtidos, face às medidas que constam no Orçamento e no PIDAR de apoio às famílias e incentivo às empresas, face à ausência de propostas alternativas credíveis e execuíveis por parte da oposição. O único resultado esperado seria aquele que se verificou, a aprovação do Orçamento e do PIDAR pela maioria dos deputados desta Assembleia. Entramos numa nova década, mas não nos podemos esquecer do caminho que trilhamos até aqui, especialmente desde 2015. Rompemos a crise e entramos numa nova fase de crescimento económico, de estabilidade social e de prosperidade para as nossas famílias. Nem tudo foi fácil, nem tudo foi perfeito. Mas ao fim de 4 anos de orçamentos marcados pelo rigor financeiro, pela manutenção de um Estado Social pleno e pelo estímulo ao sector empresarial, hoje temos um orçamento que condensa todos esses aspectos, indo cada vez mais longe, ambicionando uma cada vez maior qualidade de vida para a nossa população. Ao contrário do que é apregoado por certos partidos, os números são reais, não enganam. A Madeira cresce a nível económico há 77 meses consecutivos. Isto significa 6 anos e 5 meses. Um feito ímpar a nível nacional. Somos a região do país que cresce há mais tempo. E para atestar o crescimento económico que o Orçamento foi aprovado reforça, sustentemos-nos em diversos indicadores. Temos mais criação de empresas, aumento do investimento público e privado, mais criação de emprego, diminuição do desemprego, crescimento do consumo, reforço da procura externa, crescimento na importação e exportação de bens, incremento no movimento de passageiros e mercadorias nos portos e aeroportos, aumento nos levantamentos e compras no multibanco. Estes números resultam do rigor, da disciplina orçamental, que tem permitido à região ser um exemplo na área das finanças públicas. A nossa dívida pública representa 97,1% do PIB. Por paralelo, no continente, a dívida pública cifra-se nos 121,1% do mesmo PIB. E são os mesmos senhores que lá no continente fazem colapsar os serviços públicos que governam sem rigor orçamental, que aqui, na Madeira, querem dar lições ao Governo Regional sobre como fazer um bom orçamento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é possível querer dar lições quando se é um mau exemplo. Um mau exemplo de governação que, à boa maneira socialista, não cuida dos dinheiros públicos esbanjando-os. Um mau exemplo de governação quando se diz social, mas que cada dia que passa os serviços públicos estão piores. O Serviço Nacional de Saúde à beira de um colapso, rupturas nos serviços de transportes, filas intermináveis e dias de espera para renovar um cartão de cidadão, entre muitos exemplos de má governação sob a batuta socialista. Por cá, a incapacidade em apresentar uma alternativa concreta, execuível e bem fundamentada, expôs a fragilidade daqueles que fazem apenas política recorrendo às parangonas, aos títulos da Caixa Atla, à promoção paga e às agências de comunicação. Não há substância, não houve qualquer fio condutor ideológico, apenas argumentos que eram sustentados em notícias. Até queriam incluir no Orçamento Regional de 2020 propostas que colocaram nos seus programas eleitorais, aqui admitiram que não era possível serem execuíveis em 2020, como é o caso do IVA.
Felizmente, os madeirenses e porto-santenses não estão à espera que sejam estes os atores políticos a colocar em prática tão importante instrumento para as nossas vidas, como é o orçamento. Felizmente, temos um Governo Regional que executará em 2020 um conjunto de medidas que revelam quem verdadeiramente está focado naqueles que são as prioridades, quais são as prioridades para a nossa população. O Orçamento Regional, para este ano, alocou 895 milhões de euros para as funções sociais. Isto representa mais 24 milhões de euros do que no ano passado. Esta verba será canalizada para várias áreas, como a educação, a saúde, a habitação, o apoio social, entre outros. É nesta verba que certa oposição teima em não reconhecer virtudes onde estão inseridas medidas importantíssimas para a nossa população. E, desde logo, a devolução dos 16 milhões de euros em sede de IRS às nossas famílias. Uma medida com grande impacto no rendimento disponível do agregado familiar. Existem ainda muitas outras medidas que dão resposta às necessidades da população. E para relembrar os mais distraídos da sua importância, enumero algumas daquelas que considero mais importantes. 1 milhão de euros no reforço do kit, 1 milhão de euros para o kit bebê, 1,6 milhões de euros para a redução em 40% da mensalidade das creches e jardins de infância, 3,4 milhões em bolsas de estudo para o ensino superior, 1,5 milhões para o apoio escolar, material escolar, 5 milhões para o programa do estudante insular, 7,3 milhões de euros para os espaços sociais, 200 mil euros para o passo sub-23, 12,6 milhões de euros para programas de emprego que constam no nosso programa, no nosso orçamento regional, 12,9 milhões de euros para o investimento em parque habitacional, 1,3 milhões de euros para a eficiência energética em toda a nossa habitação social, 1 milhão de euros para o programa de apoio à aquisição e arrendamento de habitação, o novo programa a constar neste mesmo orçamento, 700 mil euros para o programa de recuperação dos imóveis degradados, 12,12 milhões de euros na rede de cuidados continuados, 1,2 milhões de euros para o programa Mais Visão, 1,2 milhões de euros para ajudas técnicas e apoio à aquisição de medicamentos, sobretudo da nossa população idosa, 5 milhões de euros para a recuperação em cirurgias e 2 milhões de euros para o programa de acesso à saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento não descurou o apoio que é ao tecido empresarial e, pelo contrário, reforçou. Ao contrário de outros, reconhecemos que o grande motor da economia madeirense que gera riqueza e postos de trabalho são as nossas empresas. Este orçamento reduzia a taxa de IRC para as empresas. Hoje temos a taxa mais baixa de Portugal. Por muitas voltas que se queiram dar, a verdade é que a Madeira é quem mais ajuda as empresas. E isso traduz-se no aumento do número de postos de trabalho, no aumento dos salários e em condições mais propícias para o sector privado desenvolver a sua atividade. E é por isso que temos, de facto, mais emprego. Neste orçamento são mais de 41 milhões de euros de incentivos à atividade empresarial e mais de 18 milhões de euros de apoio ao emprego e integração laboral. Estas são apenas algumas das muitas medidas nas mais variadas áreas de atuação que foram aprovadas nesta Assembleia e que estão incluídas no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020. Olhando para estas medidas, para os benefícios inegáveis que representam na qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses, há que questionar, e muitos questionam, o porquê da atitude desta oposição nesta mesma casa. A nossa população pode estar certa que temos um governo que nos próximos 4 anos irá manter a região na senda do crescimento económico, estimulando o tecido empresarial e salvaguardando as funções sociais que as famílias tanto merecem. Este é um orçamento que ajuda no presente e cuida no futuro. Muito obrigada.